Olá, bem-vindo ao meu canal Florescendo. Eu sou Carla Valadares e a partir de hoje eu vou compartilhar com vocês meus conhecimentos e experiências no cultivo de plantas variadas. Fiquem comigo até o final desse vídeo. Quando você compra uma planta no supermercado, na floricultura, um garden ou no viveiro, uma pergunta que você deve se fazer é: onde vou colocá-la lá na minha casa? Para saber exatamente qual é a resposta para a sua pergunta, você deve saber se essa planta que você comprou, se ela é de sombra, se ela é de meia sombra ou se ela gosta do sol pleno. Porque se você expõe a sua planta a condições de sol inadequadas, você corre um sério risco de mandá-lo para o céu das plantas em muito pouco tempo. Vamos entender a diferença entre sombra, meia sombra e sol pleno. Plantas de sombra. Primeira coisa, tenha em mente que sombra não é breu, não é ausência de luz natural. Sombra é a ausência da luz solar incidindo diretamente sobre a sua planta. Essas plantas de sombra necessitam de muita claridade ou de sol filtrado. São plantas que se desenvolvem muito bem debaixo das copas das árvores ou de grandes arbustos, porque ali elas recebem uma luz solar bem filtrada. Quando elas chegam a tomar sol, é somente uma horinha do sol, manhã ou no finalzinho da tarde, nada além disso. E essas plantas necessitam de solo úmido, jamais encharcado. Por isso, a drenagem do vaso deve ser muito bem observada, para que a água não fique retida em abundância. E quais são essas plantas de sombra? Alguns exemplos: pacová, zamioculca, os filodendros de folhas verdes, a jiboia, costela de Adão, os imbés, a renda francesa, renda portuguesa, cingônios, chifre de veado, a samambaia, bambus da sorte, era e alguns outros tipos por aí. E essas plantas gostam de águas borrifadas nas folhas, tá bom? Já as plantas de meia sombra são aquelas que necessitam de 2 a 4 horas de sol por dia. Em qual horário? Antes das 9 ou depois das 4. Um sol bem fraquinho. A maioria dessas plantas de meia sombra, elas têm muitas folhas e são as que dão flores, como antúrio, lírio da paz, as columeias, as begônias, as bromélias, as orquídeas, exceto as terrestres, as violetas, os ciclames, beijinhos, espada de São Jorge, lança de São Jorge, os filodendros de folhas coloridas, as dracenas, os trevos e todos os tipos de colares. Colar de pérola, de rubi, de anzol, de ervilha, tartaruga e por aí vai. Algumas delas dispensam essas borrifadas nas folhas. As que têm as folhas mais longas ou mais largas, como os antúrios, lírios da paz, essas gostam muito de água nas folhas. E todas elas necessitam de solo úmido, sem encharcamento. Já as plantas de sol pleno são aquelas que necessitam de, no mínimo, 6 horas de sol direto sobre elas. As que mais populares que a gente tem em casa são as suculentas, exceto as de folhas transparentes. As rosas, rosas do deserto, os calanchoeiros ou os calanchóis, cada um fala de um jeito, né? Os hibiscos, manacá, azaleias de cores escuras, cactos, eufórbias. Em outro vídeo eu vou ensinar para vocês a diferença entre cactos e eufórbias, tá bom? As buguenvilles também gostam de sol pleno, amarílis, crisântemo, girassol, gérbera, margaridas e outras. Algumas observações muito importantes para vocês. Primeiro, nenhuma planta floresce sem tomar um pouquinho de sol diário. Segundo, luz de lâmpada não substitui a luz solar. Terceiro, a luz solar que atravessa a janela não resolve para todas as plantas, principalmente as de sol pleno. E quarto, principal, tenha em mente que após o início da primavera e por todo o verão, o sol nasce mais ao norte, mas após o início do outono e final do inverno, ele nasce mais ao sul. Então fique de olho nas suas plantas, as de sombra, principalmente as de meia sombra. Elas podem estar tomando mais ou menos horas de sol do que necessitam.
A que estão tomando mais sol do que o normal, pode ser que até consigam fazer a rustificação por conta própria, já que a mudança da posição do sol não acontece de um dia para o outro. Mas não custa nada ficar de olho, tá bom? E para você que ficou na dúvida sobre o que é rustificação, é o processo de ir adaptando a sua planta ao sol aos poucos, cada dia um pouquinho mais de exposição à luz solar, até que ela se sentir bem à vontade por mais tempo exposta ao sol. Plantas necessitam de atenção, até mesmo de uma conversinha, por que não? Então, pelo menos umas 2 vezes na semana, tira um tempinho para elas, dá uma olhadinha, um vaso por vaso, com muito carinho. Talvez você encontre uma praga, ou verifique que aquele lugar que ela não está gostando, ela não está se desenvolvendo bem. Você descobre uma planta que a casa já está ficando muito apertadinha, está pedindo, pelo amor de Deus, me passa para um vaso maior. Gente, até planta de plástico dá trabalho, porque precisa retirar a poeira e as cacas de mosquito, não é mesmo? Então, por hoje é isso. Se você gostou, curte, comente, compartilha, se inscreve no canal. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te respondo. Nos vemos de novo daqui uma semana. Até mais. Beijo em seu coração. Obrigado por me assistir.